Salve galera, professor Marcos na área, vamos que vamos para debater hoje sobre questão agrária no Brasil. Não adianta ter um tema para falar só de agricultura se não tiver também um tema para falar de questão agrária no Brasil. Que é isso, questão agrária no Brasil? A gente vai trabalhar a condição do campo no Brasil, como é que tá? Vamos falar de MST, vamos falar de problema de grileiros e poceiros, vamos falar de tudo isso, pessoal, devido à importância social, devido à importância econômica que muitos movimentos representam, como que está a situação no campo, a concentração fundiária, tudo isso eu vou debater aqui com vocês a partir de agora. Acompanhem comigo. Vamos lá, questão agrária no Brasil. Então, primeiro que a distribuição de terras no Brasil é ridícula, tá? Eu não consigo achar outro termo. Nós temos então um problema grave aqui no Brasil, que é a famosa concentração fundiária. Uma concentração fundiária. O que é a concentração fundiária? É a concentração de muitas terras na mão de poucas pessoas. E aí o que a gente vê? O inverso acontecendo. Muitas pessoas com poucas terras ou nenhuma terra, ok? Então isso gera uma desigualdade social incrível, porque você vai ter um monte de gente que não consegue gerar renda, acaba vivendo numa condição de pobreza, e poucas pessoas que têm muitas terras e são podres de ricos, de tanto dinheiro que tem, de tanto dinheiro que consegue praticando o agronegócio. Bom, dados do AgroCenso de 2006, só para lembrar que o AgroCenso ele também é feito de 10 em 10 anos, como o censo normal, e o AgroCenso de 2016, pessoal, ele foi cortado devido à fase que o Brasil vive, né? Então nossa condição econômica não está assim numa situação tão boa quanto já esteve anteriormente. E aí o que acontece, né, cara? A gente acabou tendo que cortar o AgroCenso, estamos ali dependendo de estatísticas, probabilidade, a gente não consegue levantar mesmo o dado real. Mas eu vou dar aqui para vocês uma comparação, vocês vão ver que talvez não tenha mudado tanto de 2006 para 2016, porque desde a década de 80 a coisa praticamente não muda. Quer ver? Então a concentração na distribuição de terras permaneceu praticamente inalterada nos últimos 20 anos, pegando, obviamente, né, pessoal, 20 anos antes de 2006, ok? E aqui alguns dados, olha lá em vermelho. Tanto, né, em vários censos, todos os agrocensos, porque o primeiro começa em 85. Os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, aqueles bem grandões, eles chegavam a ocupar ali, né, pessoal, 43% da área total, da área agrícola total do Brasil. Então você imagina, né? São estabelecimentos gigantes, ocupam uma área gigante. E ali, aqueles com menos de 10 hectares, que são ali áreas já menorzinhas, né, que não são ali de produtores assim tão ricos assim, né? Mas 10 hectares é bastante coisa também. Ocupava apenas 2,7% da área total. Então o que predomina no Brasil são as grandiosas fazendas, pessoal, ok? E ali, olha só, focalizando-se o número total de estabelecimentos, cerca de 47% tinham menos de 10 hectares. Pegando estabelecimento por estabelecimento. A maior parte dos estabelecimentos do Brasil são estabelecimentos que são pequenos, menos de 10 hectares. As grandes fazendas são pouquíssimas na verdade, ok? Poucas centenas, não passa disso, não chega a milhares. E aí é só você lembrar que, né, às vezes uma grandiosa fazenda tem um dono, um cara que realmente é o cara que controla todo o capital que está ali. Então é isso que vai demonstrando a desigualdade, ok? Então aqui só para analisar a estrutura fundiária do Brasil no ano de 2012, vamos analisar esse gráfico. Pô, isso aqui é cara do Enem, né, cara? Jogar um gráfico desse e fazer uma questão para você fazer uma análise. Então vamos lá, áreas com menos de 10 hectares. Só lembrando aqui, né, eu pus aqui embaixo 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, beleza? Então vamos lá, áreas com menos de 10 hectares, e aí você imagina, né? A área pode ter meio hectare, 0,1 hectare, ela está dentro dessa lógica aqui. Tem um número absurdo ali, né, pessoal? Mais de 1.800.000 imóveis com menos de 10 hectares, certo? Só que a área desses hectares representa apenas 1,5% do total. Quando a gente vai para os imóveis com mais de 100.000 hectares, são só 225 imóveis.
Eu falei para vocês que eram poucas centenas, pouquíssimas, né? 225, 2 centenas mais 25 unidades. E essas 225 unidades representam 13,4% de toda a área agrícola do Brasil. É muita coisa. A gente está vendo ali, pessoal, é mais de 81 milhões de hectares. É muita coisa, ok? Bota área com hectare nisso. Bom, pessoal, então tá ali essa tabela, só para fazer uma comparação, ela vai, na verdade, constatar a concentração fundiária no Brasil, ok? E ali, olha só, por que eu ponho para vocês um mapa de capitanias hereditárias? Simples. Porque a desigualdade no campo e a desigualdade no Brasil começou em 1534, quando, pessoal, a partir da separação das capitanias hereditárias, você dava um pedaço gigantesco de terras para uma família. Uma família que tradicionalmente teria que cuidar dessa terra, ok? Isso ainda na época da coroa, quando olhava para o Brasil como uma mera colônia, ok? Não tinha o interesse de desenvolver, né, esta região. Então, galera, olha só que coisa, né? O que acontece aqui? Nós temos desde o século XVI a construção de um ambiente que nos levou à desigualdade. Eu posso pôr toda a culpa, pessoal, nas capitanias hereditárias? Não, de jeito nenhum. Parcela é pequena. Até porque do século XVI para cá a gente podia ter tomado... Quando eu falo a gente, tá, pessoal? Não se sinta magoado, estou falando a gente como brasileiro, como sociedade. Você não viveu no século XVI. Mas nós aqui no Brasil poderíamos ter tomado decisões que reverteriam esse problema. O problema é que o tempo foi passando e só tivemos decisões que alimentaram o problema. Como, por exemplo, a Lei de Terras, agora já no século XIX. Estou falando aqui do ano de 1850, quando a mesma foi fundada. É bom lembrar que a Lei de Terras é uma sabotagem ao sistema, né? Então o governo ele vendia terras em leilões para financiar a vinda de imigrantes para o país e esses leilões, pessoal, aqui eu até pus a observação para vocês, o pagamento, pessoal, tinha que ser feito à vista. Gente, pensa comigo, você já vem numa digamos assim, numa tendência que beira o fim da escravidão. Você já tinha, né, pessoal, a proibição do tráfico negreiro. Depois vem outras leis, por exemplo, lei do sexagenário. Então, uma série de situações, lei do ventre livre, uma série de situações, pessoal, embora essas leis sejam bem estranhas, né? Imagine, o escravo completasse 60 anos e estava livre. Que escravo vivia até os 60 anos? Mas tudo bem, não vou ficar detalhando esse questionamento. Mas vamos lá, o que acontece, né, pessoal? Houve uma tendência, isso já estava se desenhando, ao fim da escravidão. A lei de terras, ela queria evitar o quê? Que aqueles negros, pessoal, que já eram livres e a população de menor renda, ela queria evitar que eles conseguissem acesso a terras e, lógico, posteriormente fossem pessoas que teriam venceriam na vida porque conseguiriam acumular muito capital. Então, sei lá, eles não queriam que houvesse o risco de negros agora livres ou pessoas de baixa renda, essas pessoas adquirindo terra, crescendo e se tornando ricos, ok? Ou se tornando parte da grande burguesia que dominava, pessoal, o Brasil à época. E aí é o seguinte, hein? Esse pagamento à vista é descarado, né? Eu até brinco, né? Que pobre que compra as coisas à vista. Gente, a gente parcela tudo, né? A gente tem que parcelar, a gente não consegue comprar as coisas à vista. E aí quem que ia conseguir comprar isso? Obviamente a elite. A elite comprava mais terras e esse dinheiro acabou financiando posteriormente, pessoal, um plano de trazer imigrantes europeus para o Brasil. As primeiras grandes levas de imigrantes já vêm aí no início da segunda metade do século XIX, ou seja, 1840, 1850, 1860, a coisa vai embalando, né? E o número de imigrantes vai crescendo cada vez mais. Ok? Bom, vamos lá. Agora eu já estou na década de 1940, pessoal, a gente avançou bastante no tempo para falar do Estatuto do Trabalhador Rural, que foi uma das políticas que eu questiono muito, assim, cara. Mas ao contrário da Lei de Terras, ela não aparenta ser uma política de má fé, não foi mal intencionada. Na verdade, o intuito dessa política era tentar frear o êxodo rural e tentar promover um desenvolvimento considerável no campo. Porém, pessoal, não dá, boas intenções não resolvem tudo. Só ter a boa intenção não resolve. É preciso pôr na prática
algo que seja efetivo. Não foi o caso do Estatuto do Trabalhador Rural. Ele, na verdade, simplesmente, eu vou ser bem simples aqui para vocês, ele buscava promover, pessoal, leis trabalhistas iguais entre os trabalhadores da cidade e os trabalhadores do campo. Então, o cara que vivia no espaço urbano que já tinha a garantia, né, pelo Ministério do Trabalho, já estava de pé, né, a gente está falando aí de Era Vargas, então o cara que tinha benefícios lá no meio urbano, pessoal, ele evidenciaria que no meio rural o trabalhador teria benefícios idênticos. O que é justo, né? É trabalhador, não interessa se você está na indústria ou está no campo. Você precisa de benefícios para trabalhar, garantias sociais, garantias de qualidade de vida. Porque antes, o que acontecia? Muitas leis, elas valiam apenas para o trabalhador urbano que trabalhava nas indústrias, onde você já tinha ali, né, pessoal, o crescimento de alguns sindicatos, já tinha gente exigindo melhorias. A lei não abarcou todo mundo de uma primeira vez. Pelo contrário, então foi aos poucos. E aí, gente, quando surgiu o Estatuto do Trabalhador Rural, era garantia. Olha, cara, férias remuneradas, 13º salário, jornada de trabalho diária de no máximo 8 horas. Então tudo isso teria que ser garantido ao trabalhador do campo. Obviamente que isso melhoraria a qualidade de vida do trabalhador no campo e ele pensaria 2, 3, 10 vezes antes de sair do campo e ir contribuir para aglomerados lá na cidade. Só que, galera, o que aconteceu? Os produtores rurais alegaram o seguinte, que a aplicação dessa lei reduziria muito o lucro deles, porque eles teriam um gasto muito grande com os trabalhadores, um gasto que eles nunca tinham pautado lá na folha. Então, eles nunca tinham pautado esse gasto, eles nunca tinham planejado isso, e de repente cai essa lei no colo, e eles julgaram que não teriam condição de manter. Isso gerou um grande número de desempregados, porque a partir do momento que a lei passou a se aplicar, novas propostas surgiram. Então é a famosa ali, né, pessoal? Eu até chamo isso, né, de sonegar. Você tá sonegando porque o que acontece? Existe uma proposta de lei que precisa ser cumprida. Você não quer cumprir com aquilo para não ter mais gasto, você cria opções. Então, como é o caso de você começar a contratar no campo trabalhador temporário, que não se aplica nas leis trabalhistas, entendeu? Então, se o cara vai trabalhar sem a carteira assinada, por exemplo. E o trabalhador do campo acaba aceitando, porque na falta de emprego, o cara foi lá para a cidade e deu de cara na porta da indústria, não achou vaga, o cara não tem o que fazer, tá morando numa área de favelização precária, e de repente o cara sabe que abriu vaga lá na região onde ele trabalhava, lá na fazenda onde ele trabalhava, mas é temporário. Então o cara trabalhava fixo, agora ele vai para lá trabalhar só na colheita, só na hora, pessoal, do plantio. Bem complicado. Inclusive quem faz esse movimento direto a gente chama de boia fria, né? Calma, eu vou falar mais disso. Beleza? Bom, falar um pouquinho aqui do MST, pessoal, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ok? Não confunda o MST com o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ok? Esse é um movimento que existe no Brasil. O MST é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que acaba sendo o movimento social mais famoso. O MST é curioso, cara, ele surgiu na região de Cascavel, no Paraná, no ano de 1985. Lógico, o MST dificilmente conseguiria se sustentar ainda na época do período militar. Então, já no processo de redemocratização, esses movimentos sociais vão ganhando força, ali no caso o MST, e o MST hoje tem representação em todos os 26 estados e o Distrito Federal. Tem um website, pessoal, um movimento super organizado. E o MST, que não é uma milícia armada, nem nada do tipo, embora, pessoal, muitas vezes o Estado trate o MST como se fosse uma milícia armada. Gente, eu não estou dizendo que sou a favor de um movimento sem terra. Na verdade, para mim, o MST não deveria existir, assim como as favelas não deveriam existir. Meu Deus, professor Marcos, como você é cruel. Não, calma, deixa eu me explicar. Uma favela não deve existir porque as pessoas têm que ter moradia de qualidade. Isso é obrigação do Estado. Então elas tinham que estar vivendo num lugar com saneamento básico, tudo lindo. É a mesma coisa para a terra. A Constituição garante a reforma agrária.
Então esses trabalhadores, eles não tinham que ser sem terra, eles tinham que ser trabalhadores com terra. E se todos tivessem terra, não existiria o movimento sem terra. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, eu legitimo sim o movimento social que busca a reforma agrária, porque é justa a causa. Reforma agrária, como eu disse para vocês, e repito, na Constituição Cidadã de 1988 está lá, está escrito, que é sim dever, obrigação do Estado promover a reforma agrária, que acontece a passos lerdos. Lógico que existem pessoas dentro do movimento do Sem Terra que acabam agindo de má fé. Eu não vou citar nomes aqui para eu não me complicar juridicamente, mas eu conheci um cara que inclusive foi ex-deputado do estado de Goiás, que já se filiou ao movimento Sem Terra e que quando eu dei um passeio para lá, nos recebeu com sua picape importada de R$200 mil e lógico, né, pessoal, com sítio, fazenda, cheio da grana e dizendo que representa o movimento do Sem Terra, ou seja, um cara que provavelmente fez uma escalada política em cima da causa do movimento. Infelizmente isso acontece, ok? Bom, gente, então ali, o que eu gostaria de dizer ao MST, só uma dica, vocês que gostam aí de fatos históricos, gostariam de lembrar algumas coisas, pesquisem sobre, pessoal, o massacre de Eldorado. Pode pôr assim, Eldorado que você acha, mas pode ser Eldorado também. Vamos portuguesar, né? Dos Carajás. Pesquise sobre essa história, é muito curioso, tá? Não é um tema assim significativo, aconteceu em 1996, eu não vejo mais uma cobrança significativa em cima dessa ideia, mas foi, né, pessoal, extermínio de trabalhadores rurais sem terra, tem toda uma história aí por trás de Eldorado dos Carajás. Bom, vamos lá. Seguindo, falando aqui das relações de trabalho que existe no campo, lembra que eu falei que o estatuto, novas leis tentando garantir, né, pessoal, o trabalho no campo mais justo, correto, carteira assinada, benefício, isso acabou criando novos caminhos, uma malandragem. Então vamos lá, pessoal, vamos ver quais são as relações de trabalho no campo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a relação na verdade, da terra, né? O que o dono da terra pode fazer com ela? Então existe a relação direta em que o dono é proprietário e ele contrata trabalhadores, tá? Então o dono é o proprietário da terra e ele está lá agindo como proprietário. E tem a exploração indireta, quando existe o proprietário da terra e ele arrenda essa terra para outra pessoa. Então aqui é o proprietário lidando diretamente com o trabalhador. Então o trabalhador e o proprietário. Aqui o proprietário da terra, ele arrenda a terra por o dinheiro, né, obviamente. Na verdade eu vou fazer a flecha para cá, porque ele recebe uma grana de um arrendatário, e esse arrendatário vai contratar trabalhadores. Então é uma espécie de aluguel, entendeu? É igual o cara vai lá, aluga um apartamento lá para a pessoa, né? Então tem o cara que vai arrendar o apartamento, certo? Só que também, lógico, o apartamento é um exemplo bem simples, né? Você não vai contratar trabalhadores para quebrar o apartamento inteiro ou para plantar dentro do apartamento, tem certas coisas que você não pode fazer. Bom, então ali o arrendamento é a modalidade de exploração indireta mais comum, trata-se do aluguel de terras, ok? E também tem a parceria é comum até certo ponto, que é quando na verdade é uma coisa meio suzerano e vassalo, assim, sabe? A parceria é quando você, por exemplo, além de receber um dinheiro, o cara, eu te dou tanto para ficar um ano aqui produzindo nessa terra. Não, o cara chega e fala, eu te dou 15% da minha produção, entendeu? Então isso é uma parceria, ok? Bom, gente, vamos lá, seguindo aqui os vínculos empregatícios, ainda dentro da categoria de relações de trabalho. Existe o trabalho assalariado, que é o vínculo legal, que é bacana, vou fazer aqui o Mr. Happy aqui, feliz. Por quê? Porque é um vínculo legal, o trabalhador é registrado, seria o adequado. Porém, isso representa a menor parcela de trabalhadores rurais. Nós temos, pessoal, morador ou agregado, né, formação de colônias em algumas áreas, e muitas vezes o cara, né, que é arrendatário, ele acaba virando um morador. Ou ele é agregado porque ele trabalha na fazenda, mas vive lá mesmo, tá?
Infelizmente, o caso mais comum é o do trabalho temporário, o famoso boia fria. É um trabalho informal, é um trabalho muitas vezes degradante. E aqui eu vou recomendar para vocês um livro, pessoal, da Maria Conceição, O Boia Fria, Acumulação e Miséria. É um livro antigo, mas conta a história de boias frias, principalmente na região ali do sertão nordestino, algumas áreas em que o boia fria é isso, o cara sai da cidade, vai trabalhar no campo, é um trabalho temporário, não tem nada garantido, o salário é baixo e o dono da fazenda, ele não precisa ali, né, ele não tem nenhuma obrigação legal de pagar para esse trabalhador todos os benefícios que ele pagaria para alguém que é registrado, que trabalha o ano todo, beleza? Bom, vamos lá falar agora para vocês da história de grileiros e poceiros. Isso aqui é uma treta infinita, cara, que existe no território brasileiro até hoje e vem de épocas muito antigas. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, grileiro é aquele que se apossa da terra de terceiros por meio de, eita lá, documentação falsa. Inclusive a tática que era usada, pessoal, ali até o século XIX, início do século XX até, é a tática que deu nome a esses caras. Porque o que era feito? Existia documentação de terras, muitos poceiros costumavam ser pessoas mais humildes. Então, quando eles, os poceiros, né, iam lá e se apossavam de terras, o que acontecia, pessoal? Eles começavam a produzir com aquelas terras. Sem conhecimento das leis em geral, eles simplesmente produziam nas terras, ponto. Eles não exigiam uma documentação para comprovar que a terra era deles. Nesse momento surgiam então os aproveitadores, que são os grileiros. Percebiam a falta de documentação, falsificavam esses documentos e exigiam a posse dessas terras. Como era feita a falsificação? Muitos documentos eles eram realizados, bonitinho e tal. Colocava o documento dentro de uma gaveta cheia de grilos e deixava o documento ali por um certo tempo. As fezes dos grilos, ela ia contribuir para deteriorar esse papel e deixar o papel com um aspecto velho, surrado, antigo. Então essa tática à época, né, quando a gente não tinha uma perícia criminal assim tão desenvolvida, cabia muito bem. O nome ficou, né? Então a gente chama hoje de grileiro aqueles que continuam se apossando ilegalmente de terras, de terceiros, com documentação falsa. Só que hoje a documentação falsa vem o quê? Vem direto do cartório, o cara consegue um carimbinho aqui, uma assinatura ali, contatos, entendeu? Por isso que muitos grileiros já são pessoas financeiramente bem estabelecidas, o que vai aumentar a desigualdade no Brasil, porque o poceiro geralmente não é. É a pessoa mais simples. Ele vê suas terras tomadas por essa ação criminosa e vergonhosa, ok? Você vê, eu fico indignado quando eu falo disso. E ali, ó, o poceiro é aquele que se apossa de um terreno devoluto, ou seja, aquele que julga não pertencer a ninguém. E lógico, isso acontecia com frequência, né, pessoal? Século XIX, XX, ainda expansão no território brasileiro, ali de ocupação, tinha muito disso, cara. O cara ficava lá. E a gente tem a lei do uso capião, tá, pessoal? A lei do uso capião é aquela que em determinadas condições, se você se apossa de uma terra, ninguém reivindica ela, você mantém a terra produtiva durante um certo tempo, você pode o quê? Solicitar um documento dizendo que a terra passa a ser sua. E aí, muita gente não tem conhecimento de como funciona a lei do uso capião e a galera que tem mais conhecimento e age de má fé vai muitas vezes, pessoal, usar essas documentações a favor delas. É bom lembrar que muitos conflitos, inclusive resultando em óbitos, pessoal, em mortes, ainda ocorrem entre grileiros e poceiros porque um não vai deixar barato, né? O cara perdeu a terra dele, ele quer a terra de novo. Muitas vezes os grileiros contratam, pessoal. Isso que eu estou falando para vocês são casos noticiados, seríssimos. Grileiros, fazendeiros que querem ampliar a sua área de fazenda, não conseguem negociar com os poceiros, não conseguem fazer o esquema da documentação, porque hoje em dia com a questão da segurança é cada vez mais arriscado. Então o que eles fazem? Contratam verdadeiras milícias para matar os poceiros. E aí, quando você não tem mais o dono da terra, você pode se apropriar da mesma. Olha só, gente, que situação. Até onde vai a ação do ser humano é muito cruel. E as regiões norte e nordeste são aquelas que acabam registrando mais casos. Destaque para as regiões do arco do desflorestamento, como é, por exemplo, o caso do Pará. Okay? Lá no Maranhão a gente vê também bastante coisa assim, uma pena. Bom,
É isso, é isso, é isso. Terminei, pessoal. Gostaria muito de falar a todos vocês que foi uma honra estar aqui. Galera, valeu mesmo, abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo tema. Valeu, até mais!